Bom dia, gente. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre... Vocês sabem o que é geradores de viagem? Que são geradores de viagem? Não? E uso do solo? Também não. Tá bom. Vamos lá. Legal que vocês não sabem, então eu posso ensinar, né? O objetivo da aula de hoje é compreender, né, esse conceito, o que são geradores de viagem e sua relação com o uso do solo, e analisar como o planejamento urbano e as regulações de uso do solo influenciam a mobilidade urbana e a dinâmica das cidades. O que são geradores de viagens? Polos geradores de viagens. PGVS. São locais ou atividades que atraem ou produzem grandes volumes de deslocamento urbano. Alguns exemplos incluem residências, grandes condomínios ou zonas habitacionais, comerciais, shopping centers, mercados institucionais, universidades, hospitais. Então é isso. O centro aqui de Paracambi deve ter um mercado, deve ter não, né? Tem um mercado, a polícia, por exemplo, a polícia nem tanto, né? Mas eu sei que tem uma DP ali, né? Onde tem muito sinistro de trânsito, parece. Enfim, o mercado é um lugar que concentra muita gente, que as pessoas vão para lá, que geram viagens, né? As pessoas precisam ir para lá. Por exemplo, aqui, onde a gente está, no IFRJ. Quantas pessoas devem ter aqui hoje? Quantas pessoas fizeram essa viagem até aqui hoje? Né? Várias pessoas várias viagens de toda a região metropolitana, provavelmente. Eu venho do Rio, tem gente que vem de Nova Iguaçu, enfim, de vários lugares. Então aqui é um polo gerador de viagem e um gerador de viagem da região metropolitana. Tem geradores de viagem mais locais, como o mercado. Eu não vou sair do Rio de Janeiro para comprar no mercado aqui, mas as pessoas vão sair de bairros diferentes para ir no mercado central aqui de Paracambi. Ou como está falando ali, um shopping center. Ou... Ah, não andou, né? Não. Poxa, nossa. Será que ela... Ai, que legal. Deixa eu ver. Eu acho... sei lá. Quando você conectar, botar para conectar, eu acho que ele fala assim, qual a tela, ele está em Enfim, gente, isso são geradores de viagens. E esses geradores de viagens, se não forem bem planejados, podem prejudicar muito a mobilidade do local. Por exemplo, a polícia aqui, a DP, né? Parece que tem muito sinistro ali na frente, né? Porque não tem uma calçada legal, não tem um recuo, não tem uma ciclovia. Então é um gerador de viagens, né? As pessoas param, parece que param com o carro ali. Tem um mercado perto ali também? Tem, né? Tem um borracheiro, né? Que é outro gerador de viagem. Então, como não tem espaço, e não foi planejado direito aquela região ali, acaba acontecendo esses problemas. Vamos esperar. Alguém tem algum exemplo? Consegue pensar em um exemplo aqui de Paracambi, de um gerador de viagem que causa diversos problemas aí para a população? Além do que eu dei da polícia. Gente, imagina se todos os alunos daqui viessem de carro para o UFRJ, não ia ter estacionamento, né? Ainda bem que o pessoal vem de bicicleta ou de ônibus. Aí é um outro problema. Um polo gerador de viagem, como um shopping, por isso que eles geralmente constroem estacionamento grande, porque a galera que vai pro shopping gosta de ir de carro, né? Já são adultos e tal, tem carro. E aí você tem ali um engarrafamento bizarro próximo, precisa de estacionamento. Mas também, se tivesse um transporte bom, bacana, as pessoas talvez não fossem de carro, né? Porque é sempre mais barato o transporte público. Eu, por exemplo, tentei vir de ônibus hoje, não consegui, coloquei o ônibus errado. Nossa colega que tentou semana passada me ajudar, eu coloquei um ônibus que não está mais rodando. Gente, então a gente sabe que é um polo gerador de viagem, né? Então aqui em Paracambi a gente tem alguns. Aí que eu trouxe alguns exemplos, né?
Por exemplo, esses condomínios grandes também é um polo gerador de viagens, as pessoas estão sempre viajando para ali, né, para aquele local. Comercial, shopping, institucional, como aqui o IFRJ. Industriais, né, parques industriais, empresas, cultural, lazer, estádio. Gente, o Maracanã, por exemplo, em dia de jogo, é impossível. É impossível, assim, toda a região em volta eles fecham para só pedestre, né? E mesmo com o trem, com o metrô ali do lado, fica impossível transitar, é bizarro. O trânsito é sempre... E quando é Flamengo, então, aí que já era. Aí que acabou. Pronto. Esse é um exemplo de um mapa de polos geradores de viagem. Tem aqui. Aqui são as linhas, né, os meios-fios, o bairro do comércio, isso daqui é em Salvador. Bairro de Salvador, que está de amarelo, administração pública, que é o verde, quadradinho verde, o vermelhinho, que é o comércio, até que tem pouco, né? Tem mais administração pública. Educação, o azul de bolinha, finanças, aí religião, acho que não tem nada, e outros. E é que está mostrando todos os polos geradores de viagem que tem nessa área. Por que ele está trazendo isso? Porque eu vou mostrar daqui a pouco, em outros mapas, a concentração de gente ali nesse local. Isso é uma área comercial ali do centro de Salvador, na Bahia. E aqui, esse é um mapa de calor, né? Onde está mais vermelho é onde tem mais gente. Então, aqui no centrinho é onde tem mais gente. Olha que está mostrando a densidade. Baixa, pouca gente, e alta, vermelho. Então, aqui nessa região central é onde tem mais gente concentrada, né? Viajando, na verdade. Eu vou voltar aqui só para a gente ver. É esse centrinho aqui, ó. Onde tem vários outros aqui. Comércio, administração pública. E esse outro mapa são de horas, né? É aquele... Vocês usam o Google Maps para... Você eu sei, mas... As outras pessoas... Vocês usam o Google Maps para pegar ônibus? Não? Para... Ninguém? Vocês usam o que para pegar ônibus? Não, por exemplo... O aplicativo que minha vida é isso, só para o Google Meet. Mas eu só uso para olhar o fluxo. por exemplo, vocês têm que ir num lugar novo, vocês não jogam o endereço no Google, não? Tem. Aí sim, né? Ah, você chama sua mãe. Eu não vou precisar. Tudo bem, eu uso direto, eu adoro. Então, no Google ele mostra os trajetos, não é trajeto não, os trechos que tem mais, tá mais concentrado de carro, tem trânsito. Geralmente, ó, é onde está vermelho, amarelo, verde aqui o fluxo tá bom. Então, ó, 4h30, 5 horas é onde tem mais, o fluxo está mais intenso, né? Acho que aqui dá uma diminuída, só tem um tracinho aqui. 6 horas só tá amarelo e verde. Na beira ali do cais de Salvador. Agora a gente vai falar um pouquinho do uso do solo, que tem tudo a ver. Vai passar, pronto. O uso do solo, ali também tá. O uso do solo refere-se à maneira como o território é ocupado e organizado para atividades humanas, dividindo-se em categorias como residencial, comercial, industrial, institucional, recreacional ou recreativo, né? E misto. Por exemplo, devem ter bairros aqui em Paracambi, sempre tem, que é majoritariamente para residência. Tem também locais que são voltados para, geralmente, áreas rurais, né? Para plantação ou região. Isso tudo é dividido e organizado pela prefeitura. Vou mostrar daqui a pouco uma lei que eu peguei aqui de Paracambi, que fala sobre a organização do uso do solo. Por que isso? Ou, por exemplo,
Vocês já perceberam que tudo bem que hoje já está bem próximo, né? Mas as fábricas eram sempre um pouco mais distantes da casa das pessoas. Por quê? Porque tem muita poluição. Aqui era uma fábrica têxtil, né? Então, geralmente, polui muitos rios, eles precisam de muita água, né? Ou, por exemplo, usina. Usina também utiliza muita água para resfriar as turbinas, enfim, diversas coisas. E ficam geralmente longe, não fica perto da casa das pessoas. Porque vai danificar a saúde dessas pessoas. Ou, por exemplo... É isso. Isso são coisas que precisam estar mais longe. Quê? Alguém falou alguma coisa? Não? Alguém tem algum exemplo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ou, por exemplo, as áreas comerciais. Geralmente, as áreas comerciais também têm um lugar específico na cidade. Geralmente é o centro da cidade. É o planejamento e organização espacial das atividades humanas no território urbano. Utiliza o zoneamento como ferramenta fundamental. É isso, vão criar zonas. Zona de comércio, zona de moradia. Esse planejamento deve considerar o uso e ocupação do solo como um dos pilares para a construção de cidades sustentáveis. A integração entre diferentes áreas de uso é essencial para promover a mobilidade urbana. A gente falou aqui, eu não sei se foi nessa sala, se foi na outra, eu trouxe exemplo semana passada dos Estados Unidos e de Paris para falar sobre a cidade de 15 minutos, né? Eu acho que era Detroit, nos Estados Unidos. E alguém falou que nos Estados Unidos eles dividem as cidades assim. Brasília também é assim. Você tem área de comércio, você tem área de moradia. E aí o que acontece? As pessoas precisam se locomover muito mais. Diferente de quando você tem um comércio pertinho da sua casa. Como eu falei, num bairro que eu morava, eu só precisava ir para a rua da frente, eu conseguia acessar o mercado, padaria, não sei o quê. Tem gente que mora muito longe das padarias, a pessoa precisa pegar um carro, ou ninguém vai pegar ônibus, né? Mas enfim. Gente, eu vou precisar atender porque minha mãe tá me ligando direto. Oi, mãe. Oi, mãe, tô dando aula. Gente. Alô? Tá bom, então. Tchau, um abraço. Tá bom. Então, vamos lá. Parei aqui, né? Mobilidade urbana. E acessibilidade à qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, é importante que o planejamento urbano inclua a participação da comunidade, garantindo que as necessidades e desejos da população sejam ouvidos e considerados. A sustentabilidade deve ser uma prioridade nas decisões sobre o uso do solo, buscando sempre o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, social e ambiental. Por quê? É isso, se você coloca uma área de comércio muito longe da área de moradia, as pessoas vão ficar sempre fazendo esse trajeto de carro. Tem muitas cidades nos Estados Unidos que são assim, muitas. Aqui no Brasil também, né? Por exemplo, a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A galera usa muito carro para comprar pão. Aqui eu trouxe um exemplo de zoneamento. Áreas urbanizadas, áreas agrícolas, vegetação nativa, né? E aí pode ser um parque, pode ser uma área de vegetação, enfim, intocada, o que é mais difícil. Tá aqui. Áreas de pastagens. E por que isso tem que ser dividido, gente? Por exemplo, uma área de plantação, que a plantação não é orgânica, você tem uma poluição muito grande do solo. E aí, por exemplo, se estiver muito perto de vegetação nativa, ela pode ter esse contato e realmente poluir o solo, poluir os rios. Acontece muito isso, né? A gente tem, por exemplo, o aquífero Guarani, que é no centro do país, que ele está sendo poluído hoje com a quantidade daqueles venenos que eles colocam na comida, né, para matar as pragas. Aqui eu trouxe uma outra imagem de zoneamento. Vai aparecer já já. Pronto. Aí aqui tem não construído, né? Só pensa, é só isso daqui do lado não. Galpões térreos, demais edifícios com até 2 pavimentos, então esse bege aqui. Tem lugares, gente, por exemplo, eu
infelizmente eu só tenho exemplos do Rio de Janeiro. Copacabana é um bairro que cresceu assim, não vou dizer desordenadamente, mas não tinham leis na época para zonear aquilo. Então você tem prédios gigantescos, um do lado do outro. Então tem gente, por exemplo, que não tem. Quem mora em apartamento de fundos, às vezes não. E mais baixo, não tem sol em casa. Você não tem sol em casa, porque você tem um prédio grandão aqui e outro do lado. Então, às vezes, você tem uma janela que dá meio que para o interior de nada, para um quintal de alguém. Então, hoje em dia, e aí você tem também prédios grandões, outros menores atrás. Então, ninguém tem vista para o mar, só quem está na frente. Isso foi porque não tinham leis na época. Hoje, os novos bairros, por exemplo, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, os prédios eles são um pouco mais baixos na beira do mar, mais altos para trás, e também tem um espaço grande entre eles, né? Não são colados. Isso, além de melhorar a qualidade de vida da pessoa, como eu falei, a pessoa vai ter sol em casa, isso tudo foi uma lei, né? Leis da Prefeitura de Zoneamento Urbano. Para além de melhorar a qualidade de vida da pessoa, eu pensei aqui agora, imagina, se você tem um prédio pegando fogo e tá um do lado do outro, queima tudo de uma vez, né? Agora, se você tem espaçamento entre eles, o que existe hoje, você não corre esse risco. Aí tem aqui, igual, maior que 11 pavimentos, são os pretos, né? Os prédios maiores, e áreas verdes. Aí aqui, como as regras de zoneamento influenciam a localização dos geradores de viagem. Aí eu trouxe a lei para aqui. Essa lei já foi mudada várias vezes, mas quando a lei é mudada, eles mudam só alguns artigos. Então eu trouxe mais antigo para a gente ver ela meio que por inteiro. Eles mudaram em 2019 e acho que teve mais uma mudança. Olha, altera a lei de 2007, 863, que versa sobre o zoneamento e uso do solo urbano para incluir serviços e as exigências mínimas para sua instalação. A Câmara Municipal de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, aprovou e eu, Prefeitura do município, sanciono a lei. Aí tá, artigo, inciso, nananã. O uso dos serviços classificam em serviço específico, terminal urbano, rodoviário, serviço específico, capela mortuária, cemitério horizontal ou vertical. Isso tudo você precisa escolher onde esse lugar vai ficar. Você não pode colocar, por exemplo, um cemitério do lado, sei lá, no centro da cidade, do lado de um shopping, sabe? Crematórios, serviços específicos, isso são geralmente estão fora do centro da cidade. Aterro sanitário, você não pode colocar um aterro, por exemplo, do lado da moradia das pessoas. Geralmente os aterros estão mais distantes. Onde é o aterro aqui, vocês sabem? Aqui para Kombi não tem, é Penique. Ah, que bom. Tinha, né? Não tem não. Aterro é o fim da picada. Unidade de serviço de saneamento básico. Ah, beleza, aí ficam alterados, vou mais para baixo. Aqui, gente, quando fala assim, ó, tipo e porte, habitacional, unifamiliares, multifamiliares, em condomínio urbanístico, isso aí são vários tipos de moradia. Que essa lei vai organizar onde essas casas podem ou não ficar, essas moradias. Habitações de uso institucional, convento, seminário, internato, orfanato. Ah, não, essa daqui já é a alteração da lei, por isso que ela não está por inteiro, tá? A lei mesmo é de 2007.
eu trouxe essa imagem aqui, consequência das restrições de densidade e altura das edificações. Aí esse lugar aqui é Copacabana, ó, os prédios são um do ladinho do outro. Aqui provavelmente não tem, porque deve ser uma rua. Aí esse daqui é no Recreio dos Bandeirantes, os prédios já são mais baixos e tem um espaçamento entre um prédio e outro. Já dá pra ver uma grande diferença, né? Regulação do uso do solo e mobilidade urbana. Redução da oferta habitacional. Aí você tem uma região, uma área que a prefeitura vai escolher. E assim, isso tudo deve ser feito com a participação da população. Deveria, pelo menos. Redução da oferta habitacional. Tem lugares que a prefeitura vai dizer assim, nessa área aqui só pode prédio de até 5 andares, por exemplo. Então, naquela área ali vai estar... Você não vai poder construir prédios mais altos, então menos pessoas vão poder morar naquela área. E aí você tem a redução da oferta habitacional, por exemplo, naquele lugar. No Rio de Janeiro, esse bairro Copacabana é o bairro mais denso da cidade, é onde tem mais gente morando. Por quê? Porque uma que tem apartamentos pequenininhos, grandes também, mas pequenos, e prédios muito altos. Então tem muita gente morando, muita gente. É o lugar assim que mora mais gente mesmo. Aumento do custo de deslocamento em cidades mais espalhadas, é isso. Se você faz esse zoneamento urbano, falando, nesse bairro aqui, nessa dada localização, você pode colocar prédio só, não sei, de três pavimentos, a cidade ela vai se espalhando. Diferente se você pode construir prédios gigantescos e pode morar gente à beça. Então dá para entender essa diferença, sim, né? Por que a cidade também pode crescer ou não, se espalhar? E aí isso vai reverberar na mobilidade urbana. Se você tem uma cidade mais espalhada, como a gente falou aqui na primeira aula, como o Rio de Janeiro cresceu, a região metropolitana cresceu, principalmente pela instalação do trem, que as pessoas puderam se locomover de trem e aí depois de carro. Vocês lembram disso, né, que eu falei na primeira aula? Do espalhamento das cidades aqui no Rio de Janeiro e no mundo. Então, se a cidade se espalha, o que acontece? As pessoas vão precisar de um transporte mais rápido. E aí o transporte mais rápido já foi o trem, virou o carro agora, e aí, né, as pessoas gastam mais tempo no transporte, ficam mais estressadas, poluem mais a cidade. E aqui, desafios para o sistema de transporte público e a mobilidade ativa. É isso, não tem como uma pessoa sair, não sei, do centro de Paracambi até tem, na verdade, vou usar outro exemplo. Do centro do Rio de Janeiro e ir para a zona oeste do Rio de bicicleta, porque é muito longe. Então você vai precisar de um transporte mais rápido. E aqui, qual a relação entre os polos geradores de viagem e o uso do solo? A relação entre os polos de viagens e uso do solo é intrínseca e bidirecional, já que o padrão de ocupação do solo influencia a geração de viagens e, por sua vez, a demanda por mobilidade afeta o planejamento e a organização dos espaços. Abaixo explico a interação entre os dois conceitos. Não vai para a tarefa. Foi rápido. Alguém tem alguma dúvida? O que é polo gerador de viagem, uso do solo? Esse é o exercício de hoje. Cada grupo vai escolher um cenário fictício, um bairro, né? Com desafios específicos do uso do solo e a mobilidade. A tarefa é diagnosticar os principais geradores de viagens e propor soluções para melhorar a integração entre o uso do solo e a mobilidade. Vamos tentar não fazer da polícia ali, tá? No centro. E a gente vai se dividir em grupo de novo? Deixa eu ver que horas são. A gente se divide em grupo e daqui a pouco a gente já dá o intervalo.
E aí eu queria que vocês fizessem desenho, sabe? Tipo meio que um mapinha, mostrando a rua. Vou voltar lá no... Depois eu vou colocar aqui de novo. Vou colocar um desenho assim, olha. Vai carregar daqui a pouco, ó. Assim, não exatamente assim, gente. Mas, por exemplo, isso aqui é uma quadra, né? Você pode desenhar um quadrado, um outro quadrado para representar a quadra. Hã? Pode falar. Ah, outra coisa? Não, isso aqui é computador. A gente vai fazer do jeito que a gente vai conseguir, enfim. Aí vocês vão desenhar aí, um mercado, uma escola, que é um polo gerador de viagens. O que vocês acham? Bacana, né? 19 alunos. Então a gente vai dividir, vai ser um grupo de... Deixa eu ver. Vamos fazer vários de 4, depois... E um de 3. Vários de 4 e um de 3, tá? Aí os 2 louros aqui que vão separados. Os 18. Não, mas eu separo vários grupos. Não sei. Mas você separou? Hoje o trabalho já tá difícil. Já tá difícil. Ela fica muito movimentada em horários de pico. Então acaba que tem muita gente na rua, muito carro, muito tudo, e fica uma bagunça. Então a gente colocou que a gente queria melhorar a sinalização nessa parte e a fiscalização. Assim, mais guardas municipais ali fiscalizando o trânsito. A gente botou que a faixa do pedestre, que ela ficava ali em frente à antiga entrada do Star Mix, continuasse um pouquinho mais pra frente, porque ali acaba atrapalhando o trânsito, porque ela fica bem no meio da curva e isso é muito ruim. A gente colocou que ali onde é o ciclo de parada, para-ciclo, se transformasse num bicicletário, porque o bicicletário é um lugar fechado que tem fiscalização, porque ele no para-ciclo, as bicicletas acabam sendo muito roubadas. E isso não é legal, porque se a gente quer melhorar a mobilidade sustentável, né, a gente tem que melhorar onde a gente vai guardar nas bicicletas. Porque Paracambi, todo mundo fala, Paracambi é bem seguro. Não para as bicicletas, porque eles sempre roubam as bicicletas, senão a gente possa ter um lugar que a gente possa guardar as nossas bicicletas. Aí a gente colocou que do lado de lá, onde é a parte da Casa de Sabão, da Botelha e tal, tem uma faixa para ser a ciclovia, porque do lado de cá não tem como por conta da parada de ônibus. E aquela rua que eles abriram ali na Praça Cara Nova, que é de paralelepípedo, se transforma totalmente numa ciclovia, porque não faz sentido aquela rua ali, porque o carro tem que vir muito devagar, sendo que ele pode dar a volta por onde era a antiga Caixa Econômica. Ah, tá. E antigamente, ali no centro de Paracambi, acho que a maioria daqui é muito novinho não vai lembrar, eu também quase não lembro dessa época, tinha muita... Eu peguei um pouco, eu não lembro muito. Tinha muita árvore grande. E hoje em dia não tem mais. Eles deixaram apenas uma árvore grande, que é aquela onde fica as garças. Quem já passou ali no centro de noite já viu as garças todas ali dormindo. E eles tiraram todas as outras para colocar coqueiro. E a gente está pensando em colocar... Isso é ótimo, né? A gente deu a ideia de colocar mais árvores ali, porque isso deixaria a cidade mais fresca, o que faria com que mais pessoas circulassem de bicicleta. Porque como a nossa colega falou, você vai preferir sair de carro com condicionado ou de bicicleta no calor. Mas a cidade ela é mais fresca, você não tem essa escolha. Então você vai optar por ir de bicicleta. Peraí, vocês nem falaram o nome de vocês, se apresentar rapidinho. Só fala o seu nome. Eu sou Isabela. Tá bom, parabéns. Bem, vocês terminaram, pode vir. E se apresentem no início, tá? Quer começar? Gente, aqui ó, mais um grupo, vamos lá, eles vão se apresentar. Aqui que a gente propôs, mais ou menos, o problema que a gente tem lá na Aquarela é muitos carros, passam muitos
carros aqui no horário das crianças irem para a escola. E a prefeitura, acho que até fez ter uma via única ali. É a mão dupla, mas fizeram nos horários uma via única. Só que mesmo assim, continua passando muito carro o tempo todo. E acaba bloqueando, tendo chance de acidente com as crianças. Então o que a gente propôs? Foi a ciclofaixa em frente à escola e do lado da escola um bicicletário público para todo mundo poder deixar sua bicicleta ali segura. Né? E ao mesmo tempo que tivesse a ciclofaixa, uma outra solução também para ajudar o negócio do carro, né, em horários de entrada e saída da escola, os guardas fecharem as duas partes da rua para não entrar carro, não passar. Só poder passar mesmo a bicicleta e as pessoas que vão a pé, para levarem as crianças na escola, as crianças irem e tudo. E essa aqui é a nossa. Não, eu digo bicicletário. Eu falei, o bicicletário está aqui do lado da escola. É um bicicletário público para todo mundo, sem nada vinculado à escola, né? Bicicletário público, vindo da ciclofaixa, para resolver esse problema daquele montoeira de carro ali. Botem o nome nas folhas, tá? Vocês aqui já terminaram também, né? Pode vir. Hã? Bora, se apresenta. Aqui, gente, mais um grupo. Gente, começa aí. Bom dia, gente. Bom dia. Eu me chamo Cauã, eu chamo Guilherme e Isabela. E apresentar o nosso projeto aqui. Vamos lá. Bom, gente, a gente desenhou aqui a parte da Via dos Operários, tem o Bodilo, o Cepa, aí tem a ponte da Mariola com a Revista Unicola. O primeiro problema aqui é o constante movimento de carros, principalmente por causa da escola, de entrada e saída. A gente sugeriu também uma ciclovia na avenida. Fiscalização de trânsito também, para controlar a questão de estacionar em frente à escola, onde não pode estacionar. Outro problema também é a questão aqui perto do Cepra, onde quando chove, fica muito cheio a rua. A chuva fez. Não só a rua, mas sim no próprio colégio. E infelizmente enche de água. Que nem acontece algumas vezes que a gente perde documentos, computadores, e é algo surpreendente, incrível que pareça. E lá parece até uma lagoa. De qual? Do escoamento ecológico, né? Não construindo bueiros, mas também construindo jardins, campos de grama. Não, faltou na avenida. Tem bastante movimento, geralmente é domingo, porque coloca um campo ao vivo, né? E fica muita gente na rua, tem carro passando toda hora, moto, e acaba meio que esperar um pouco. Aí a gente propôs de fechar os domingos na casa da vida para poder ter esse momento de nós. É isso aí, gente. Quem terminou, bota o nome e entrega para Samara a folha. Vai lá. Bom dia, aqui é a Manu. Nós fizemos o mapeamento das estações de lajes, tá? Mais que pontos que devem melhorar. Aqui tem muito. Primeiro tem que falar o problema. Não, problema. Porque aqui acaba tendo muito movimento, as pessoas descem do trem e tal. Aí para a pessoa passar do outro lado é um problema, porque passa muito carro, caminhão enorme. Então a gente deve melhorar a faixa de pedestre.
nessa parte aqui que é saindo de lá, vindo pro centro de Paracambi, que é aquela parte da... é a parte de cemitério, não tem nem acostamento. Tanto que é um problema que já é bem antigo, que nunca foi resolvido, porque não tem esse acostamento. E a gente também optou também por ter uma parte de ciclovia, né? Além do acostamento. Aí a gente colocou o quê? Como as coisas ficam perto, principalmente no comércio, que era mais movimentação ainda na estação. E os pontos que a gente colocou, tipo, além da faixa de pedestre para melhorar, melhorar a sinalização na estação, porque tem a cancela e ela só fica piscando, não ajuda nada. E colocar alguém lá, tipo um guardinha de trânsito, para apitar quando tiver tempinho, alguns carros pararem de pessoas atravessarem, para facilitar a movimentação. Aí então, bota o nome e entrega pra chamada. Coloquei Ah, é nada, tá Meteu um nevou aqui no Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Meu nome é Wander, minha amiga Mayara, meu amigo Natan aqui. A gente vai mostrar o mapeamento do Shopping da Pedreira, de como faz certinho as ruas, como funciona. Obrigada pela introdução. Bem, para quem não sabe, esse aqui é o Top Shop, ele fica lá em Nova Iguaçu. A região onde ele foi construída, para quem conhece, acho que todo mundo que mora aqui já foi nesse shopping. Logo atrás desse shopping existe uma pedreira e tem uma área verde, que é um parque. Obviamente que antes desse shopping ser construído, toda aquela área ali existia uma preservação. E como o shopping ele ocupa um espaço muito grande, isso com certeza trouxe consequências para a área verde que tinha ali, fora que agora essa região aqui ela é mais quente. E logo em frente ao shopping a gente tem avenidas, em vias, né? E a nossa lista de desenhos aqui vai mostrar principalmente aqui na entrada do shopping, que não tem essa faixa de pedestre. Então, na maioria das vezes, o pessoal, em vez de vir andando para cá, ou vir andando para cá, prefere atravessar ou correndo ou na frente dos carros e acaba apanhando vários acidentes, porque não tem essa faixa no meio aqui. E outra coisa que a gente gostou de demonstrar aqui é a criação de ciclovias, porque tem um bicicletário um pouco distante, mas aqui tem um estacionamentozinho de bicicleta. Mas não tem a ciclovia, então as pessoas têm que vir aqui no meio dos carros ou até na calçada onde ficam as pessoas e não tem essa ciclovia. Aí a gente desenhou aqui e aqui também. E o bicicletário fica mais para esse lado aqui, ó, é mais distante. Aí não tem muito sentido ela tá aqui nesse lado, sendo que o shopping é aqui. Tem acho que uns 2 quilômetros até chegar. É isso. Então a ideia é botar o bicicletário do lado do shopping. Sim, além das ciclovias que eles desenharam. Mais acessível, o shopping em si, ele fica próximo de uma via de grande comércio. E ele é um encontro de duas avenidas. As avenidas que cortam as ruas de comércio e a que corta o próprio shopping. E aqui, nessa região aqui, é a região de maior concentração. Há um fluxo muito grande de carros, de ônibus. E como é uma concentração muito grande, os acidentes que acontecem, tanto com os próprios pedestres por aí, quanto com os veículos, é com uma frequência grande, o que não deveria acontecer. E isso mostra que o planejamento na hora de fazer o shopping, que aumentou o fluxo de carro na região, não foi bem pensado. Bom. Você sabe qual é a velocidade média que os carros andam ali? Deveria ser 50, né? Mas... Ah, tá. O legalizado é 150. O que as pessoas o que algumas cidades fazem também, quando você tem um lugar assim que tem muita gente passando, é diminuir para 30 km por hora. Que aí o carro vai estar bem mais devagar. Além, assim, gostei muito da ideia de aumentar a quantidade de faixa de pedestre, né? A ciclovia também muito boa. E diminuir a velocidade também seria bom, já que também tem muito sinistro. Parabéns.
Agora só falta um, né? Começaram falando shopping da pedreira, Tem uma depois só pedreira que shopping. seja levada, aí o Parque Nova funciona atrás, daí não quero vir. Era a questão da pedreira mesmo, que estava destinada no shopping. Aí você estava falando do secretário que é mais afastado, né? Só que é dentro do estacionamento também. É, dentro também. A questão que ele falou assim, tem o secretário, o shopping ele pensou nisso, vamos botar aqui um local para as pessoas guardarem. Só que o que? Não tem uma ciclovia. Quando você vai para ali, realmente tem algumas pessoas que andam de bicicleta, elas andam na calçada, algumas andam na quininha ali, mas não é um local seguro. Então você tem onde guardar a sua bicicleta, você tem a opção de ir, posso caminhar a bicicleta e guardar lá dentro. O shopping me fornece isso. Porém, eu não tenho a segurança de ir com a bicicleta. Esse é o ponto. E eu acho interessante também que naquela travessia, tem o shopping, tem um ponto de um lado e um ponto do outro lado. E aí tem um caminho que faz assim, pega daqui, aí o pedestre anda daqui, que é cercado, e faz assim, como se fosse um S, para poder acessar o outro lado da rua, né? Exatamente. Outra coisa que não foi bem pensada foi o ponto de ônibus. Tem ponto de ônibus, tem dois na calçada do shopping, nenhum é na faixa principal, só que não tem faixa de pedestre. Então quem tá vindo do outro lado tem que andar A um caminho faixa é um muito pouquinho mais longo. pra frente, como a gente faz aquele S para poder acessar do outro lado. Aí eles pensaram em colocar lá um guarda-corpo, mas fica... Geralmente as pessoas, é aquela linha, a linha de desejo que você diz, aí as pessoas atravessam em cima da... sem a faixa. Atravessa mais próximo da entrada do shopping para não ter que andar aqueles metros todos. Aí passa pela Avenida Luz e vai... E é incrível que, assim, é sempre... Coloca a faixa distante porque eles pensam, não, vai ser melhor para quem está dirigindo, mas não pensam, poxa, o pedestre vai ter que andar mais, vai ter que gastar mais energia, às vezes vai estar andando no sol ou na chuva, né? O pedestre deveria, né, estar em primeiro lugar quando a gente está pensando no planejamento de uma cidade. Até porque é quem consome mais porque está andando, né, acaba vendo coisas e comprando. É quem polui menos porque está andando a pé, é quem às vezes vai utilizar menos o sistema de saúde porque está caminhando, então tem um pouco mais de saúde, né? Não vai ficar ali sedentário e também não vai atropelar ninguém. Só se empurrar, mas aí também não tem um problema tão grande. Olá, gente. Muito bom dia a todos. Meu nome é Wagner. Breno. Então, a gente escolheu aqui falar sobre o Boqueirão, né? Boqueirão? O bairro do Boqueirão, que é... Boqueirão é lá. Mano, aqui deu confuso. Não, acho que Boqueirão é só lá. Então, o bairro da Fábrica, então. A gente escolheu o bairro da Fábrica e aqui a gente colocou que o principal, o que mais traz pessoas para cá é o castelo em si, né? Que aqui tem faculdade, curso técnico, curso à distância. A gente colocou ele como o que mais atrai pessoas para cá, né? E a gente pensou, né, para incentivar isso, a gente pensou em criar uma ciclofaixa. A ciclofaixa, inicialmente, iria iniciar ali no própria entrada, quando começa o bosque, e viria por essa rua aqui de fora. Ela seria uma ciclofaixa que faria o seguinte, ela ia dividir aquela rua lá, que é ida e volta, e a rua ia ficar só de ida. Todo mundo que entrasse de carro ali teria que dar a volta lá pela estradinha lá do outro lado. Teria que sair por lá e metade da pista ficaria só para a ciclofaixa. A ciclofaixa seria de ida e volta, ia dividir ela no meio para ida e volta, e ficaria mais fácil justamente porque as pessoas que vêm de bicicleta ou tem que passar por lá, que é uma pista de tráfego de ida e volta, junto com os carros, ou teria que vir aqui pelo meio, que é paralelepípedo, que é muito ruim. Ou então vir para essa linha azul que tem no meio, mas é justamente para os pedestres. Vocês não botaram uma garrafa? E tem aquela parte azul também, que é justamente para os pedestres passarem, que ficaria ruim de alguém passar de bicicleta que poderia pegar em alguém. Então a intenção da ciclofaixa seria essa, ter um espaço justamente para o ciclista passar de forma tranquila e diminuir também o tráfego de veículos lá, porque seria só de uma mão. Porque como tem casa lá, não tem como fechar a rua, e seria só para acesso deles mesmo, e todos os veículos passar teriam que dar essa volta.
Sem falar que a gente ia incentivar as pessoas a vir de bicicleta, porque muita gente vem de ônibus ou vem de carro, e as pessoas não, tipo, viriam de longe até de bicicleta. E, tipo, mesmo que o ônibus seja de graça, o que é muito bom, a gente ia ter menos pessoas no ônibus. Tipo, mais gente de bicicleta, tendo uma solução mais sustentável. Gente, adorei os trabalhos. Deixa eu ver que horas são. Como é que liga esse negócio? Você não teve Não, eu sei. Todo mundo apresentou, né? Adorei os trabalhos, muito legal. Como não teve intervalo, vocês podem sair mais cedo agora. O trabalho tem que colocar o nome e entregar para Samara. É isso, parabéns. Pessoal, vamos